Meus irmãos e minhas irmãs, nesta terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026, ouçamos o Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: Minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela se saia viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava sofrendo com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos dos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, e no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu-se dentro dela que estava curada da doença. Jesus logo percebeu uma força que tinha saído dele e, voltando-se ao meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Está vendo a multidão que te comprime e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. E a mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegou algum da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu, por que ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medos, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe. Também os discípulos que o acompanhavam. Depois, entrando no quarto onde estava a criança, Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse evangelho, São Marcos nos narra duas situações de fé. Duas situações que aconteceram por o poder de Jesus, mas pela fé daquelas pessoas. No nosso dia a dia é sempre assim. Sabemos que quem faz o milagre é Jesus Cristo, mas Jesus nunca falou em nenhum dos milagres que ele operou: eu te curei. Sempre Jesus relatou: a tua fé te curou. E aquelas pessoas ficaram curadas pela fé dela. Nós podíamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de São José, pela intercessão de Santa Rita de Cássia, santas da Casas Impossíveis, pela intercessão de qualquer santo, porque os santos são setas que nos indicam o caminho de Deus, o caminho da salvação. Mas o milagre vai acontecer e é Jesus Cristo que faz o milagre acontecer. Então, nessa situação, aquela mulher, diante de tanta fé, ela pensou: basta eu tocar em Jesus, eu irei ficar curada. E quando tocou na sua roupa, ficou curada. Então nós precisamos tocar em Jesus de certa forma. Vamos tocar em Jesus de certa forma, desejar, ter o desejo de tocar em Jesus.
Às quinta-feiras, Jesus está na Santa Eucaristia, nas igrejas, para ser adorado. E às vezes nós não temos, não fazemos esse sacrifício de ir até a nossa igreja adorar a Jesus Cristo. Quando Jesus, no último minuto de sua vida, ele se instituiu na Santa Eucaristia, é porque ele desejava continuar sendo tocado por nós. Ele iria voltar para os céus, o lugar de onde ele veio, mas ele queria ser tocado por nós, por isso ele se instituiu na Santa Eucaristia. Então aquela mulher teve o desejo de tocar em Jesus e ficou curado. Também aquele homem que confiou em Jesus Cristo, Jário, aquele chefe da sinagoga, a sua filha já havia morrido. Mesmo sem saber que a sua filha já havia morrido, mas ele sabia que se Jesus entrasse naquela casa, que aquela menina ficaria curada. E a menina ficou curada. As pessoas falaram, por que ainda incomoda o mestre se a tua filha já morreu? Mas Jesus disse, a criança está só dormindo. Então o impossível não vai acontecer para Jesus Cristo. Se nós tivermos fé em Jesus Cristo, nós teremos a vida eterna. Isso é o que Jesus nos garante. Nós teremos a vida eterna. Que este evangelho de hoje nos alerte que a minha fé precisa ser cada dia maior. E o que é que vai fazer a minha fé ser sustentada? É a oração. Se nós não buscarmos Jesus Cristo na oração, nós iremos fraquejar na fé. Todos os dias nós precisamos estar sempre forte na oração para que nós não venhamos a cair nas tentações, nas insídias do maligno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.